Jesus, através do único, que podemos ser justificado. Aqui nós temos no início desse estudo de Lucas 14, nós vamos estudar 14 e 15, nós temos a cura de um hidrópico e diz aqui que aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que estava observando, ora diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se ao intérprete da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram. Tomando-o, curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isso nada puderam responder. Então ele veio para interpretar a lei, mas de forma racional. Naquele momento histórico, onde a lei foi constituída, precisava ser daquela forma. Depois de passar por todo o processo do êxodo de Canaã, até mesmo de Israel, que foi levantado para ser sacerdote dos outros povos, e vieram achar que foi escolhido por ser melhor do que os outros e acabaram se perdendo, parando, indo parar lá na Babilônia, de Nabucodonosor. E depois desse processo todo, ele vem para racionalizar, para que as coisas fossem feitas, de uma forma racional também. E aqui ele coloca, se acontecer algo de ruim, você tiver que resolver no sábado, você não vai resolver só porque é sábado. Então, quando você guarda o sábado, é por você ter um respeito pelo Criador de todas as coisas. Mas isso não é uma coisa que tem que ser feita de forma irracional, como ele mesmo, como diz mesmo nas escrituras, prestamos um culto racional a Deus. Muitas pessoas acham que a nossa fé tem que ser cega. Não. A gente estuda, igual eu sou formado em administração, estudo terapia de reprocessamento generativo, e dentro disso aí eu busquei na neurociência embasamento científico e faço estudo da Bíblia de forma racional, de forma que possa dar suporte ao ser humano e não culpá-lo, porque quem sou eu ou quem é qualquer pessoa para ter essa capacidade de julgar alguém, se o próprio filho dele não condenou ninguém, E o juízo ainda não veio. Então, falamos do amor dele, pregamos o amor de nós um para com os outros. Claro que vamos errar, vamos titubear, em alguns momentos, vamos ter dificuldades de relacionamentos, porque somos humanos, mas isso não impede de nós sempre estarmos buscando em Cristo, a nossa remissão, porque só através dele isso é possível. E ele diz aqui ainda sobre os primeiros lugares, reparando que alguns convidados escolhiam, agora em Lucas 14, de 7 a 14, e ele via que alguns escolhiam alguns lugares melhores, e ele propôs uma parábola. Quando fores convidado, para um casamento, não procure os primeiros lugares mais dignos, pois pode vir alguém que seja tido como mais digno que você e você venha a se envergonhar. Então, pelo contrário, quando forem convidados, procure os últimos lugares, porque assim, se o que o convidou, te disser para sentar mais para cima, aí sim será honra para você diante dos demais. Essa é uma observação muito interessante que eu tenho aprendido, porque eu tenho uma natureza muito, às vezes, espantar, de chegar e gostar, de ser visto, falar que eu cheguei, tem essa natureza. Humildade é uma coisa que não é da minha natureza. Admiro os que nascem já com essa capacidade. E eu, através
dos estudos, através das pancadas da vida também, e principalmente, né, com Cristo tem aprendido isso. Mas não é fácil, porque os nossos neurônios, né, eu aprendi isso na neurociência, eles fazem conexões desde quando você é feto, né, e vai se desenvolvendo, e essas conexões, esses traumas, essas coisas que você vai carregando durante a vida, às vezes faz com que aqueles caminhos ali sejam difíceis de ser mudados, porque os neurônios já estão acostumados com aquele tipo de comunicação. Então, por isso que você tem que estudar, procurar observar, né, e pedir a Deus para que te dê sabedoria, para que você a cada dia tenta se aperfeiçoar. E ele ainda diz, né, pois todos que se exalta será humilhado, e que os que humilha será exaltado. Diz também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides o teu amigo, nem teu irmão, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que ele, por sua vez, convide você também, sendo recompensado. E às vezes a gente faz assim, né? A gente convida as pessoas para depois elas nos convidarem. Antes, ao darem banquete, convida os pobres e os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com quem recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Temos aqui também a parábola da grande ceia, que, ora, ouvindo tais palavras, né, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia, convidou muitos. À hora da ceia enviou os servos para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, um a um, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenha por escusado. Outro diz: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo, rogo que me tenha me escusado também. E outro diz: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, que tudo contou, né, ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para a rua e becos da cidade, e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, né? Feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E aqui é interessante que tem uma analogia, né? No Antigo Testamento, inclusive, as pessoas imperfeitas não podiam entrar no templo, e o Santo dos Santos, por exemplo, é acessado só pelos sacerdotes, que hoje o nosso sacerdote único, né? Somos sacerdote ao Senhor Jesus, mas naquela época tinha os representantes ali que se lavavam e faziam um ritual para se purificar, para poder entrar ali, provando que também não eram santos. Na verdade, nem os anjos são, somente o Deus Criador de todas as coisas. E aqui tem uma analogia falando, né, dos convidados, quer dizer, os mais dignos, e nenhum foram. E aí chamou os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Então, é interessante que o Senhor ali, né, ele está chamando todos. Então, Jesus, ele veio para todos. Então, quando ele morre ali, ele morre por todos. O pecado através dele, né? Por isso que Jesus o seu pai não consegue nem olhar para ele na cruz, por isso que ele tem aquele sentimento de pai, porque me abandonaste, né? Que é um sentimento que todos aqueles que não crerem e no final, né, se forem condenados, eles vão experimentar o inferno, que não é esse inferno de um Deus sádico que a interpretação às vezes equivocada mostra, né, de um Deus ali que cruel, mesmo diante dos nossos equívocos, ele tem aquele prazer em ver nós queimando ali, um Deus sádico. Metafisicamente falando, olha para você ver o tamanho de Deus para se colocar num lugar desse. Nós humanos, né, humanizamos tudo, e inclusive foi escrito esse livro para humanos também, né, então usou termos aqui humanos, mas Deus é muito maior do que isso. Então, é a ideia de que aquele que não aceitar que ele é falho, que
que ele é pecador e que ele precisa ser remido pelo seu filho, né? Que com tamanho amor ele deu para que pagasse esse preço diante de todo o universo, de todos os seres celestiais. Aquele ser ali representou, mesmo ele sendo Jesus, né? Justo, não merecedor, mas ao atrair para ele todos os nossos pecados, ele acaba por ser a pessoa, né, a ser crucificada e passar por aquilo ali para expiar os nossos pecados. E uma vez feito isso, né, ele passa a ser nosso sumo sacerdote. Então aqui agora todos têm acesso. Os coxos, que representam talvez não que eles nasceram assim porque pecaram seus pais ou porque eles cometeram algum erro, porque quando o homem desobedece no Éden, ele causa uma desarmonia, né? Uma desestrutura. Então toda essa genética perfeita que Deus tinha criado se perde, como quando você corta árvores, né, de uma floresta e a fauna toda se vai, né, e fica tudo diferente, né, biologicamente falando. Não sou biólogo, mas tudo fica em desarmonia, né? Tem até um termo mais adequado, o ecossistema, né, acaba entrando numa crise. Então assim aconteceu quando o homem desobedeceu, né? E aí veio as imperfeições. E eu, por ter todos os meus membros perfeitos, não posso achar melhor do que aquele que falta um membro. Ou às vezes aquele que não tem falta de nenhum membro, enxerga bem e tem todas as suas funções vitais funcionando ok, às vezes tem uma deficiência de caráter, né, de personalidade, por aí vai. Então todos merecem, né, que Cristo faça essa expiação por nós. O serviço de Cristo fala aqui também, né, depois de Lucas 14, do 15 ao 24, que eu li essa passagem, né, fala que o serviço de Cristo exige abnegação, né? Então, grandes multidões o acompanhavam, que é descrito aqui em Lucas ainda 14, do 25 ao 35. E voltando, ele disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher, filho, irmão, irmã e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A interpretação aqui está um pouco assim difícil de às vezes entender, mas não é a questão de aborrecer, de criar aborrecimento, é a questão de não de negar, né? Negar tudo, porque você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, que Ele criou tudo, Ele que perpetuou as espécies, então Ele está acima de tudo. E qualquer que não tomar a cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, verificar os meios para concluir, para não suceder, né, que ao lançar os alicerces não pode depois acabá-la. E ainda tem que ficar, né, ouvindo zombações, né? Então alguém falando, né, esse homem começou, não conseguiu acabar. Ou qual é o rei que indo para um combate, né, contra outro rei não se assenta primeiro para calcular se realmente pode vencê-lo, se tem mais soldados que ele, né? E caso contrário, estando ele de longe, né, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Porque ele, né, tudo por ele, para ele, são todas as coisas, né? E ele ainda faz uma, novamente, né, repetindo a palavra que os discípulos deveriam ser sal da terra. Isso já foi dito lá no estudo, né, que a gente fez. E ele fala novamente, né, ele repete em Lucas 14, 34 ao 35, né? Isso já foi lido em Mateus 5 e Marcos 9. Mateus 5, vídeo que a gente gravou 211, e Marcos 9, vídeo 231. Nós temos ainda Jesus recebendo os pecadores em Lucas 15, que diz que aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus, os escribas, dizendo: este recebe pecadores, come com eles.
E aí vem várias parábolas aqui, que inclusive uma das mais notáveis, mas muito interessante, porque essas 3 parábolas que nós vamos falar aqui agora, elas vêm em sequência. Uma é a parábola da ovelha perdida, né, que está lá em Mateus 18, também nós já estudamos no vídeo 221, agora está sendo citado aqui em Lucas 15, 3 a 7, que é aquela que fala, né, da ovelha. Você tem 100 ovelhas e perde uma, né, Jesus fala, e a felicidade sua em encontrar aquela uma, né, porque as 99 estão lá salvas, mas aquela uma que se perdeu é aquela que você tem a felicidade de reencontrá-la. Então, essa analogia, né, de que todos aqueles que conseguiram atingir o nível de observar, de perceber que todos são falhos, que alguns precisam mais do que os outros da nossa ajuda, da nossa psicoeducação, ou a nossa visão, né, de Cristo, do amor de Cristo. Quer dizer, alguns já perceberam, já entenderam, outros, esses que não entenderam, é esses que tem que ser levado, porque a festa é quando esses perceberem, né, o amor de Cristo e vier para ele. Então, como essa ovelha encontrada. E aí depois ele narra, né, a parábola das dracmas perdidas, né, no qual a mulher, agora é Lucas 15, depois de 3 a 7, que é a parábola das ovelhas perdidas, né, que já foi lido em Mateus 18 no vídeo 211. Agora vem a parábola das dracmas perdidas, que não está narrado ainda, em Mateus 15, de 8 a 10, que diz, né, qual mulher que tem 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa procurando diligentemente até encontrar, e tendo achado, reúne as amigas, vizinhas, e diz, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, essas parábolas são logo depois dos escribas e fariseus, né? Fariseus eram aquelas pessoas religiosas da época, os escribas eram os que escreviam, interpretavam a lei. Eles questionarem por que ele falava e comia com os pecadores. Então ele vem mostrar essa parábola de que aqueles que acham que estão salvos, que na verdade eles se achavam salvos, mas eles não ainda estavam, né? E esses, tá ok. Agora, esses aqui que ele estava sentando com eles, esses que precisavam, por quê? Porque eles estavam perdidos, eles não tinham ainda enxergado o amor de Cristo. E talvez esses que se diziam, né, intérpretes da lei, religiosos, eles não perceberam que um exemplo de amor maior seria dado depois, né, por Jesus morrer, né, e também por Criador, em dar o seu Filho para morrer por nós, naquilo que nós falhamos, naquilo que nós entregamos para o inimigo da nossa alma, né, o poder sobre esse mundo, porque quem reina, quem gera, gire, né, quem administra ele porque foi dado para ele esse poder. Ao desobedecermos, ele morre para reparar isso e virá no dia do juízo, né, para que todos aqueles que criam nele e amaram a vinda dele sejam salvos. Salvos não porque vai para um lugar onde vai ser satirizado, né, mas salvos por entender que são imperfeitos e que precisa desse amor de Cristo, esse amor que ele coloca aqui, né, com racionalidade e não como a lei onde o que se você não fizer você vai ser punido. Não, o amor tem que ser pregado de Cristo, o amor por ele e porque ele nos amou primeiro, e através dele nós somos pessoas melhores, porque só ele pode equilibrar esse mal que nós, ao comer o fruto, colocamos dentro de nós. E tem uma parábola linda que é do filho pródigo, né, narrada aqui em Lucas 15, de 11 a 32, que diz que continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Acho que todo mundo já ouviu essa parábola, né? E o mais moço disse ao pai, dá-me a parte dos bens, e ele repartiu. E passando muitos dias, né, o filho moço juntou tudo e partiu para uma terra distante.
e dissipou todos os seus bens. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e assim a vida nos sobrevém em momentos, né, difíceis, e geralmente as pessoas recorrem a Cristo só nesses momentos, e não deveriam, porque Ele está o tempo todo conosco, mesmo diante das circunstâncias difíceis, né? Que Ele às vezes não vai poder fazer com que nós não passamos por ela, mas vai estar com nós. E depois veio, né, grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e agregou um dos cidadãos daquelas terras, que mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar, né, das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Essa é a forma, né, do pecador recorrer ao Criador de todas as coisas, reconhecendo que pecou, que errou. Já não sou digno de ser chamado filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avisou, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou, porque é assim que Cristo faz, assim que Deus faz conosco, né? Quando nós aceitamos que nós precisamos de ajuda e reconhecemos que somos imperfeitos e que Ele, só através dele, podemos ser remidos. E o filho lhe diz: pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao teu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pendei-lhe um anel no dedo e sandália no pé, trazei também e matai no novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar. Porém, o que acontece? Volta o outro filho, né, que estava no campo, o mais velho. E quando voltava, né, interessante que às vezes o filho mais velho, ele é aquele que exige mais dele. Até no curso de terapia que eu fiz, né, eu hoje presto serviço até numa ONG e presto serviço nessa área. Às vezes o filho do meio, ele é mais equilibrado. O mais velho geralmente é aquele que se cobra muito, né, e tem muitos traumas às vezes também de toda a educação, de todo o processo, né? E o mais novo, às vezes, é aquele mais desleixado. Então, no caso aqui, né, o mais velho, ele quando volta por cima da casa, ouvindo a música, dança, ele chama um dos criados e pergunta: o que é isso, né? E ele informou, né, o que tinha acontecido, e ele indignou, né? Porém, o pai saiu, né, para tentar conciliar. Mas ele respondeu, né, há tantos anos que sirvo, estou aqui, né, não transgredi nenhuma lei sua, nenhuma ordem, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou teus bens com meretrizes, e tu manda matar, né, uma novilho e cevado. Então ele respondeu ao pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo é meu, que é meu é teu. Entretanto, era preciso regozijar-me e alegrar-me, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, diante de todos os seres celestiais, de todo o universo, esse embate entre o bem e o mal, Deus às vezes ele não luta como Deus, porque se ele lutar, ele acabaria, né, de vez com o mal. Mas como ele é justo e muito sábio, né, a gente não tem nem como mensurar isso, ele permitiu que este descesse, fosse expulso, porém ele permitiu que ele tivesse posse do que o homem deu para ele, ao desobedecer, né? O homem se tornou igual porque ele quis ser maior que Deus. O homem quis ser igual porque ele quis o conhecimento entre o bem e o mal, mesmo sem saber que tinha capacidade para tal. Igual um filho que às vezes quer atravessar a rua sozinho sem segurar a mão do pai, sem saber que ele não tem ainda capacidade para discernir. E o que acontece? Deus, na sua infinita justiça, né, ele luta como sem ser Deus, sem massacrar, e permite que através da justiça, né, este tenha como contemplar a justiça dele, e não só ele, como todos os seres, inclusive nós, porque talvez nós humanos ainda questionar: será que ele era tão mau assim mesmo? Será que esse Deus não é tão assim, querer
né? O que faz, o que acontece. Então, olha para você ver, a justiça dele, ele permite que você contemple com os seus olhos todas as coisas. Toda vez que existe o mal, você vai lembrar que é a ausência de Deus, como a luz que está me iluminando aqui. Existe um estudo que prova que ela viaja na velocidade de 300 km por segundo, tem os estudos dos fótons, elétrons, e tudo conhecimento, mas sobre as trevas, sobre a escuridão, não tem nenhum conhecimento. Por quê? Porque ela não existe. Ela só existe, só passa a ser contemplada na ausência do quê? Da luz. E assim é nosso questionamento. Por que existe tantas coisas ruins? Por que existe tantas ruindades, tantas maldades? Só existe o mal quando existe a ausência de Deus. Mas essa ausência não é total, porque Ele permite, né, para que nós contemplamos e para que nós também saibamos que o melhor lugar, o lugar mais confortável é no deserto, porque ali nós sabemos que precisamos da proteção dele. Às vezes, num momento de conforto, a gente se esquece disso. Porém, ele vai chegar um momento, né, que vai ser julgado todos, e aqueles que não tiveram essa mentalidade de amar ele, o Criador, sobre todas as coisas, o seu próximo, e for condenado, esse vai experimentar, juntamente com o mal, a ausência total de Deus, que não foi experimentada ainda. Talvez o filho dele um pouco na cruz, né, quando ele fala, Pai, por que me abandonaste? Porque ele, carregando todo o pecado de todos, né, ele não consegue olhar para o próprio filho e se aparta por um momento. E ele sente esse momento, né, onde ele, olhando ali, vendo o pecado que ele carregava de todos nós, ele tem esse sentimento da ausência de Deus, que vai ser experimentado por aqueles que não amarem, né, Cristo, a ponto de saber que somos pecadores, somos falhos, mas Ele pagou o preço e nos redimiu como o único sumo sacerdote. Hein?